E aí pessoal, tudo bem? Agora vamos falar de modo prático de um assunto muito interessante que é a interface e experiência do usuário em jogos. Então vamos lá, já dê o seu like e se inscreva em nosso canal. Os jogos digitais, apenas como introdução, são instrumentos muito bons, atraentes e com grande potencial para interatividade, para que o usuário, o jogador, possa interagir, controlar vários comandos e se divertir com o jogo, com o sistema. Então, ele prende muito bem a atenção dos jogadores e propõe desafios com recompensas. Pode ser utilizado por marcas para divulgação de produtos, para educação e também na indústria do entretenimento, que hoje essa indústria dos jogos, do entretenimento, que inclui também a educação, é uma indústria muito grande, gigantesca no mundo e só está crescendo. Os jogos, então, possuem alta capacidade de divertir e entreter os seus jogadores. O potencial dos jogos é incrível, com 2,1 bilhões de jogadores atualmente, quase um terço dos habitantes do nosso planeta tem experiência ativa com os jogos digitais ou já teve, e está na nossa cultura os jogos. Quem não conhece o Pac-Man, esse precursor dos jogos, e é algo que vem desde nossa infância, como o Sonic, que eu mostrei aqui na nossa tela anterior, que vem, por exemplo, desde a minha infância. Bem legal, bem interessante. Coloque aí nos comentários se você joga bastante, o que você acha desse mercado. Então, nós temos aqui uma feira de jogos aqui nos desktops. O mais legal é que os jogos estão desde os nossos celulares, smartphones, nos videogames e também nos mais diversos consoles, incluindo os PCs, máquinas bem poderosas com placas gráficas às vezes bem caras e com poder de processamento bem alto para dar um realismo e também uma interação cada vez melhor nos jogos. Aqui eu tenho um jogo mobile. Essa indústria cresceu muito com os smartphones que estão nas mãos de praticamente todo o planeta e muitas pessoas nos seus períodos de descanso, períodos livres, optam por baixar jogos e também se divertirem, incluindo as crianças que têm um gosto muito grande, como a gente já sabe, nos jogos digitais. Mas os jogos, eles são para todas as idades. Isso a gente já sabe no nosso cotidiano. Os elementos dos jogos são esses aqui. Então, nós temos uma complexidade no desenvolvimento grande que a gente tem que compreender se formos trabalhar nessa indústria, que é o nosso objetivo aqui nesse vídeo. Então, nós temos o personagem ou jogador, as regras, lembrando que tem jogos multiusuários e também o single para apenas um usuário, um jogador, as metas e objetivos, então ele quer ganhar o jogo, vencer, a gente fala zerar o jogo num jogo de ação. Nós temos problemas e desafios, a narrativa, o que está em volta, o que está motivando ele, as interações do jogador, que é alvo desse vídeo. Nós vamos mostrar aqui elementos de interação comuns, existem padrões, por mais que você não saiba desenhar, se você não tem um dinheiro, um recurso grande no seu projeto, existem bibliotecas de elementos de design, vou mostrar aqui, as estratégias do jogo, o feedback, que é a resposta, e os resultados que vão ser obtidos daquele jogo. Se a ideia, por exemplo, é alavancar uma marca, então vai ter um estudo sobre o que o jogo pode fazer nesse sentido, ou se o objetivo é engajar as pessoas na educação. Então, para tudo isso, nós podemos usar os jogos digitais. A interface, então, de modo aqui conceitual, é uma estrutura com a qual o usuário mantém o contato com o sistema. É onde ele vai apertar, clicar, colocar ali no seu dedo no touch, fazendo assim o contato, ou mesmo no controle. Então nós temos o hardware, que envolve todos esses elementos, o software, que já nós temos os botões, a programação,
E nós temos também a interação, que é o processo de comunicação entre as pessoas e os sistemas que usa os elementos da interface. Então aqui nós temos o controle do PlayStation 5, que é incrível. Eu tenho aqui e sou testemunha viva desse controle. Ele tem até som, ele treme, ele observa o jeito que você mexe, se é para um lado, para o outro. Ele tem o chamado acelerômetro. E aqui nós temos um volante, os pedais para uso em jogos de carros, por exemplo. Isso vai ser um simulador, então ajuda muito simulando um ambiente e com realismo hoje muito grande, principalmente nos consoles mais novos. Aqui nós temos então uma exemplificação, uma diagramação sobre interface e interação. A interface tem os elementos que eu vou ter estaticamente de uso no meu sistema. E quando você usa esses elementos e eles vão aparecendo na tela e eu vou tendo contato com eles, aí eu tenho a interação. Então, a interação envolve situações típicas de uso, quando eu tenho um usuário ou vários usuários engajados no processo e utilizando sempre os elementos de interface. E também buscando conseguir alcançar os objetivos no contexto de utilização. Aqui eu tenho um jogo de luta bem interessante também. E o contexto, como eu falei aqui anteriormente, é a situação que o usuário está vivendo naquele ambiente, seja numa simulação, seja num jogo de ação, entre tantos outros gêneros do mercado. Aqui eu tenho um diagrama que mostra toda a parte de conexão entre o humano e o computador. Aqui a gente coloca computador, mas é todo o sistema computacional que vai receber a nossa interação, seja um smartphone, seja um console, até um computador mesmo. Um computador que a gente chama dos PC gamers, né? Então são PCs com alto poder de processamento para dar conta do recado. Aqui eu ainda tenho o processo de desenvolvimento, onde eu vou trabalhar criando esses contextos de utilização, trabalhar criando uma interação bacana para o usuário, o que não é fácil, envolve muito conhecimento por parte dos desenvolvedores. Então, para aumentar a qualidade dos jogos, nós temos que observar, identificar os elementos para a interação. Se eu vou utilizar também a realidade virtual, se eu vou utilizar esse controle bem legal do PlayStation, entre outros tantos elementos de interação. Aqui eu tenho um gráfico sobre o contexto de uso, onde eu tenho sempre um objetivo na mente do usuário, fazendo uma interação de ida e volta, onde eu vou mostrar elementos, apresentar o que eu quero dentro de um contexto, de um objetivo, e vou ter o retorno do jogo, sendo normalmente uma vitória ou um fracasso e também o nível que ele conseguiu chegar nesse jogo. Aqui o processo de interação, nós temos, de acordo com Norman, que é um guru da interação humano-computador, ele diz que o usuário formula a sua intenção, faz um planejamento mental das ações, atua, faz interações nos meus elementos, percebe, interpreta a resposta do sistema, o feedback de um jogo, por exemplo, e avalia se conseguiu ou não. Nesse sentido, eu vou utilizar a parte gráfica e também os sons, tudo isso tem que ser muito bem feito no meu sistema. Aqui na ilustração, na foto, eu tenho um jogo de futebol, que é um dos mais utilizados aí por muitas pessoas que gostam bastante desse gênero. A interação então acontece quando usuário e sistema realizam tarefas visando aquele objetivo, sendo o processo de comunicação entre o sistema e essa pessoa. Aqui eu tenho os exemplos de interface, chegamos na parte bem prática, e esses elementos aqui para voltar para o início, para dar pause ou para jogar, são chamados os assets. Olha aqui uma tela bem legal e muito utilizada, é um padrão quando você termina alguma fase e eu tenho vários assets e eu posso aproveitar isso no meu jogo. Olha só, tem um baú aqui, eu tenho o nível que ele completou
essa fase e o botão para passar para o nível seguinte. Aqui eu tenho mais elementos, mais assets que eu uso no meu jogo, então eu vou aproveitando tudo que o usuário já conhece em vários jogos e uso também no meu desenvolvimento. Isso é bom porque diminui o custo de desenvolvimento. Aqui eu tenho a parte de configuração, a parte de pular e tem que assistir um vídeo nos famosos jogos gratuitos, mas que tem a sua receita em publicidade. Tem um botão de iniciar e aqui dos levels, onde se ele atingir, nesse caso, 3 estrelas, ele completou bem a fase. Se uma estrela for atingida, ele completou, mas com sucesso não tão bom dentro do contexto de uso. Aqui eu tenho um site onde eu posso obter assets gratuitos. Os sprites são os personagens em vários momentos, então eu vou usá-los na minha programação de modo que ele vai andar, que ele vai mexer o braço e assim por diante. Aqui eu tenho a parte de itens de interação gráfica do usuário e aqui eu tenho outros elementos também, todos gratuitos. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Coloquem nos comentários críticas, sugestões e dúvidas. Um abraço e até o próximo vídeo.